Olá pessoal, vídeo novo no canal e hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito interessante: obesidade e miomas uterinos. Será que a obesidade tem alguma relação com os miomas? Será que a gente consegue prevenir os miomas prevenindo a obesidade? Vamos lá, que hoje a gente vai descobrir. Então vamos lá. A gente já sabe que os miomas são a doença do útero mais frequente nas mulheres, certo? São tumores benignos que acontecem entre 20 a 50 anos e são estimulados por um pequeno hormônio produzido pela mulher, que a gente chama de estrogênio. Sabemos que sempre que o mioma ele é estimulado pelo estrogênio lá na camada da célula, existe um crescimento tanto no número quanto na quantidade de miomas. Sabendo disso, a gente sabe que tudo que aumenta estrogênio pode aumentar miomas. Vamos lá então entender como que a obesidade se relaciona com os miomas. Todas as pacientes que têm obesidade e sobrepeso, elas têm um aumento do que a gente chama de tecido de gordura, células chamadas de adiposas. Essas células, elas têm uma peculiaridade que elas conseguem transformar outros hormônios em estrogênio. Então, todas as mulheres que têm um pouco de sobrepeso e, portanto, mais células adiposas, têm o risco de ter mais miomas. Por quê? Elas têm mais células adiposas e essas células produzem mais estrogênio. Uma vez que aumenta a produção de estrogênio na circulação, esse hormônio vai nos miomas e faz o estímulo e o crescimento desses tumores. Então, existe uma tendência de quem tem sobrepeso e obesidade a ter um número aumentado de miomas. Isso já foi comprovado em vários estudos na literatura científica e hoje nós não temos mais dúvidas. Sobrepeso e obesidade estão sim relacionados com o surgimento de miomas. E ainda tem mais. Quando a gente pega pacientes que têm sobrepeso e pacientes que não têm sobrepeso, ou seja, estão com IMC normal, e essas duas pacientes têm miomas, a paciente que tem sobrepeso, ela tem uma tendência a ter mais sintomas, ou seja, o estrogênio que é produzido por essas mulheres não apenas é responsável pelo aumento dos miomas, mas também eles sangram mais, doem mais, crescem mais e distorcem mais a cavidade do útero. Portanto, a obesidade é um fator muito relacionado com os miomas, não apenas no surgimento, mas na gravidade dessa doença também. Tem uma outra coisa muito interessante, é que o exercício físico ele está relacionado com a diminuição dos miomas. A gente não sabe exatamente qual que é essa relação e por que isso acontece, mas a gente acredita que quem faz exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, ela diminui a inflamação do corpo como um todo. E essa inflamação menor, ela diminui a sinalização para as células do mioma para eles crescerem. Então, quando a gente regula a inflamação do nosso corpo, a tendência é que os miomas eles não cresçam ou pelo menos causem menos desconforto e menos sintomas. Aqui no consultório, eu sempre recomendo para as minhas pacientes pelo menos exercício físico 3 vezes por semana, independente se for fazer algum tipo de tratamento para miomas ou não. É muito importante que a gente mescle esses exercícios. Eu sempre peço para que a gente faça 1 a 2 vezes por semana, pelo menos exercícios anaeróbios, ou seja, aqueles que cansam mesmo e que estimulam o metabolismo. Os exercícios anaeróbios, eles são os que diminuem mais a inflamação do corpo e, portanto, a gente acredita que eles têm um efeito melhor sobre os miomas. Mas também é muito importante você também fazer treinos de força. Eu sempre oriento os pacientes também, entre 1 a 2 vezes por semana, fazer um treino de força ali associado, porque a melhora no treino de força, ela não é apenas para os miomas, mas para o corpo como geral. Você aumenta a massa magra, aumenta a massa de ossos, né? Então seus ossos ficam mais fortes, diminui a osteoporose e o envelhecimento ele acaba sendo mais saudável no longo prazo, que é sempre o nosso objetivo final, né? Trazer saúde para as nossas pacientes, não apenas no dia de hoje, mas pensando aí nos próximos 30, 40 anos, e que tem um resultado bastante satisfatório. Se você gostou dessa informação ou tem alguma dúvida, poxa, comenta aqui embaixo, vamos conversar, vamos debater mais sobre o tema. Se tiver qualquer tipo de questionamento, eu vou te responder com o maior prazer.
Se, porventura, você conhece alguém que tem miomas, essa é uma informação que pode ser importante para ser divulgada. Então eu peço que se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para quem precisa, para que a gente leve bastante conhecimento de qualidade para os nossos pacientes, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo.